Boa noite, família Uivos. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Família, ontem eu não consegui postar o vídeo. Ontem foi muito corrido para mim. Acabou que eu me atrapalhei um pouco. Mas, obviamente, eu não ia deixar vocês sem relatos, não é? Então, hoje eu vou trazer para vocês 2 relatos. Então, feche as portas, as janelas, apague as luzes e vem comigo. Porque hoje os relatos estão do balacobaco. Relato: lobisomem correu atrás de nós em Americana, São Paulo. Boa noite, Ágata, e saudações aos inscritos. Me chamo Larissa. Desde pequena ouvia muitas histórias de lobisomens, mas nunca imaginei que um dia eu seria sorteada e veria um frente a frente. Ainda mais dentro da cidade. Para quem já contei essa história, custou acreditar. Mas eu e meus amigos sabemos muito bem que aquilo era realmente um lobisomem. Isso aconteceu em 2005, na última semana da tão famosa festa de peão aqui da cidade de Americana, no interior de São Paulo. Eu morava no bairro São Francisco e tinha uns amigos que sempre me acompanhavam nesses eventos. A festa estava muito animada, cheia de gente de todas as cidades vizinhas. E naquela noite ficamos até tarde, curtindo a festa, bebendo e dançando. Até que certa hora nos demos conta que já passava das 3 horas da manhã. Eu, o Rafa e a Jéssica resolvemos ir embora a pé, uma baita caminhada. Mas jovem já viu, né? Não liga para os perigos da noite. No começo, Ágata, estava tudo tranquilo. E conforme íamos nos afastando do recinto, o barulho da festa ia ficando para trás. Até que o silêncio foi tomando conta. Apenas uns cachorros aqui e acolá latiam ao longe. Ágata, não estávamos preocupados com nada. Afinal, era dentro da cidade. Mas foi aí que, em certo momento da caminhada, eu senti que tinha algo errado. Eu ouvi passos pesados atrás da gente. Olhei rápido para trás, mas não tinha ninguém na rua. Nisso já comecei a me arrepiar. Andamos mais alguns quarteirões e aí nós 3 ouvimos os passos. Então olhamos ao mesmo tempo e nesse momento minha alma quase saiu do corpo. Vimos uma sombra muito grande parada no meio da rua. Estava perto de um terreno baldio. E não teria como ser um morador de rua, pois aquela sombra era grande e larga. O Rafa, muito corajoso, deu uns passos em direção daquilo, mas logo recuou e disse: "Corre, meninas, aquilo não é gente não." Ágata do céu, quando o Rafa falou isso, meu coração quase saiu pela boca. Começamos a correr feito loucos. E o mais desesperador é que quando começamos a correr, aquilo veio atrás de nós. Dava para ouvir nitidamente os passos pesados e compassados no asfalto. As unhas arranhavam o chão. Eu tentei olhar mais uma vez de relance e foi a pior coisa que eu fiz, pois meu desespero aumentou. Aquela coisa estava se aproximando muito rápido e tinha olhos amarelos e brilhantes, igual um farol de carro. Nesse momento, a minha amiga não estava mais aguentando correr e o Rafa gritava para a gente não parar. Quando entramos numa rua estreita que tem aqui e descemos em direção ao São Francisco, os cães começaram a uivar todos de uma vez. Era tão forte que parecia um coro de alerta. De repente, ouvimos um baque e olhamos para trás. O bicho não estava mais atrás de nós. Mas o Rafa disse: "Continuem correndo, ele entrou nos terrenos." Ágata, ao todo corremos por mais de 15 minutos. Minhas pernas não obedeciam mais. A Jéssica chegou a cair e eu voltei para ajudá-la e continuamos correndo. Quando dobramos a última esquina, antes de chegar na rua da minha casa, ouvimos um rosnado tão próximo que parecia que o lobisomem estava no nosso cangote. Chegamos na casa aos tropeços, batendo o portão com força. Entramos e eu logo fui acordando meus pais. Meu pai levantou bravo e até nos xingou.
e nós tentávamos explicar para ele que um lobisomem estava correndo atrás de nós e ele estava lá fora. Ele só acreditou em nós, Agatha, porque sentiu um cheiro forte também, um cheiro de carne podre misturado com terra molhada que vinha lá da calçada. E os cachorros da minha rua latiam enlouquecidos. Então meu pai pegou uma faca e disse que ia lá fora, mas quando ele abriu a porta e deu uns passos no quintal, viu o lobisomem também. Ele estava cocorado em frente ao nosso portão. Meu pai correu para dentro e ligou imediatamente para a polícia. Ficamos apreensivos, esperando a chegada deles. Mas quando finalmente chegaram, o lobisomem já tinha ido embora. Nós explicamos para os policiais como tinha acontecido e que aquilo era um lobisomem. Eles acreditaram em nós e deram buscas no bairro. Depois de alguns minutos, voltaram lá em casa e falaram que não acharam nem sinal do lobisomem. Os policiais ficaram arrepiados quando descrevemos como era o bicho. Agatha, foi a última vez que eu saí à noite. Hoje eu moro em outro bairro no Cordenonce. E é um bairro bom, mas também à noite é bem silencioso e esquisito. Eu morro de medo de ver outra vez um lobisomem. Até hoje, quando passo pelo trajeto que fizemos naquela noite, me arrepio toda. E posso afirmar, o lobisomem não atacou a gente porque não quis, pois ele corria muito rápido. O Rafa diz que ele nos conhecia, por isso não atacou. A Jéssica ficou muito mal depois disso. Um tempo depois, acabou indo morar em Vinhedo e perdemos contato. Mas o Rafa e eu ainda conversamos e toda vez lembramos o terror que passamos. Muitos não acreditam, mas lobisomem é real. E só quem correu desse bicho sabe o desespero que é. Bom, Agatha, isso aconteceu comigo e os meus amigos. Pode falar a cidade e nossos nomes. E para quem duvida que lobisomem aparece em cidades, está aí a minha experiência. Muito obrigada e boa noite a todos. Relato: eu vi um lobisomem na beira da estrada. Olá a todos do canal Uivos, me chamo Lúcio. Vou contar uma coisa para vocês que há muito tempo deixei de contar por aí. Pois não adianta, as pessoas são igual Tomé, tem que ver para crer. Eu não tenho vergonha de contar, mas até hoje eu mesmo não sei explicar o que foi aquilo. Isso aconteceu no começo desse ano, 2025. Eu estava vindo de Colorado do Oeste, no interior de Rondônia, com a caminhonete do patrão carregada de legumes. Era um trajeto que estava acostumado a fazer pelo menos 2 vezes no mês. Conheço bem aquela região, mas naquele dia eu resolvi cortar caminho por uma estrada paralela, estrada de terra batida, daquelas bem ermas. Mas para mim não era assustador, e a noite já estava chegando. Bom, eu tô indo por aquela estrada tranquilamente, quando de repente, a uns 50 metros à frente, vejo um troço atravessando a estrada. Pensei que fosse um cachorro magro ou um bezerro perdido, mas conforme fui chegando perto, vi que não era bicho nenhum que eu conhecesse. Agatha, o bicho era grande, só que desengonçado. As patas da frente bem maiores que as de trás. O pelo era ralo e falhado. Te juro, parecia que estava doente ou queimado. Ele não se importou com a aproximação da caminhonete. Estava com a cara colada no chão, farejando algo, e andava devagar, quase se arrastando. Aí eu diminuí a marcha e liguei o farol alto. Eu estava curioso, mas foi a pior coisa que eu fiz. Quando a luz bateu no bicho, ele levantou a cabeça em minha direção. Os olhos refletiram num tom amarelo. Era um olhar estranho, como se tivesse consciência. Na hora eu tive certeza que estava frente a frente com algo sobrenatural. Aquilo me arrepiou da cabeça aos pés. E ouvi uma voz na minha cabeça que dizia assim: clame o sangue de Jesus e acelera. Agatha, eu acelerei e passei olhando para aquela criatura. Meu coração veio na boca. O bicho olhou fundo nos meus olhos. A uns 100 metros adiante, eu fiquei encucado.
porque aquilo não veio atrás de mim. Então eu pensei, não é possível que eu vi errado. Deve ser só um bicho do mato que eu não conheço. Aí eu não sei o que deu na minha cabeça, eu engatei a ré e voltei, bem devagarinho e olhando ao redor. Pois bem, a estrada estava vazia. Os matos dos lados estavam parados, sem trilha, sem nada. Mas tinha um cheiro muito estranho no ar, um cheiro que eu nunca senti antes. Eu juro para vocês, eu não bebi nada naquele dia. Estava sóbrio, cansado, mas lúcido. Até hoje eu não sei onde aquele lobisomem se escondeu e por que ele não me atacou. Só sei que de lá para cá eu evito passar naquela estrada. Aquilo me marcou de um jeito que só de falar me dá arrepio. Quase ninguém acredita que eu vi um lobisomem, mas eu tenho certeza, aquilo era um lobisomem. Eu não entendo nada sobre esse assunto, mas gostaria que alguém que entenda me explique por que ele me encarou e não me atacou. Bom, essa é minha experiência. Muito obrigada a quem ouviu e boa noite. Esses foram os relatos de hoje, família Uivos. Foram situações sinistras vividas pelos inscritos. Acredito que nos 2 casos os lobisomens conheciam essas pessoas. Eles tiveram muita sorte, não é? Deixe nos comentários a sua opinião. E agora vamos ao salve. Não de sexta, de sábado, né? Mas vai um salve no clima de sabadou para Milena Moura, Elisandra Cruz, Bárbara Dias, Daniel Watali, Angélica Guimarães, Ana Cláudia, Karina Alves, Sofia, Roberto Maciel, Gilvânia L, Velda, Kátia Cristina, Orlando Alcovias, Nilce do Lago, Severina Barbosa, Rita Cássia, @ na Estrada e no Campo, Eunice Terezinha de Arruda, Arlete de Freitas, Fábio Barros, Eduardo Nascimento, Suzane Palim, Andy, Wendel, José Gonçalves, Dani Ribeiro, Bárbara Cristina, Bruna Toledo, Sônia Moura, Silvio Nascimento, Adria Costa, Tânia Tomico, Cantinho da Ed, Evaldo Ribas, Sandra Araújo, Rosilda Pereira, Eliezer Gonçalves, Emerson Tadeu, Valdiléia Noronha, Simone Fagundes, Pedro Souza Santos, Carlos Marques, Cláudia Motola, Aparecido Luciano, Augusto Fernandes, Joana Santos Saraiva, Inácio Fernandes, Rosana Souza, Bode Velho, Ângelo Augusto da Silva, José Carlos, Cláudio Américo, Isaac Silva, Janaína Constant, Samantha Zamit David, Maria Augusta, Tiago Silva, Jaqueline de Souza, Né Oliveira e Júnior Martins. Amigos, eu sei que não citei todos os nomes, pois recebi muitos comentários na postagem de sexta e também no vídeo anterior. Mas todos vocês que me acompanham recebam o meu salve, o meu carinho e a minha gratidão. Agora eu me despeço de vocês desejando uma noite abençoada, um ótimo final de semana, um abração da sua amiga Ágata e até terça-feira, família Uivos. Tchau, tchau!